Boa tarde, quinto ano. Mais um dia começando, hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Hoje nós teremos português, em seguida teremos geografia, tá bom? Então eu vou dar para vocês algumas páginas de português hoje e amanhã a gente retoma o conteúdo de português, tá bom? Vamos lá. Nós paramos na página 119, então hoje nós vamos ler o texto da página 120. O Pássaro de Ouro, e nós vamos até a página 125 com conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, prestando atenção na minha leitura e depois leiam sozinhos para vocês gravarem o texto, tá? O Pássaro de Ouro. A fazenda onde haviam conseguido trabalho para toda a família ficava distante algumas léguas. Por isso, para aproveitarem a frescura da manhã, que não os deixaria cansar muito nos arranjos da mudança, Pedrinho, seu pai, sua mãe e seus irmãos, apenas os galos, anunciavam a madrugada. Puseram-se de pé, ansiosos para iniciar uma nova jornada. Cada qual levando sua trouxa e seus balaios. Abandonaram eles, então, o velho casebre que os acolhera tantos e tantos anos. Casebre é uma casinha simples, tá bom? A passos rápidos, já tinha andado bastante. E enquanto a lua se ocultava por entre as nuvens, a cerração ia ficando cada vez mais densa. Cerração é aquela neblina que fica, né? E densa é cada vez mais forte. A passos rápidos, mantendo um silêncio profundo, os pobres retirantes seguiam. Somente Pedrinho não tinha pressa, o que obrigava sua mãe a gritar-lhe de vez em quando: "Ande, lerdo, se você não correr, o bicho vai pegá-lo." O menino, porém, sem quaisquer preocupações, prosseguia no seu caminho. Era valente, não tinha medo de bichos. E continuava a caminhar assim, quando de repente, e bem nítido, lhe chegou aos ouvidos apurados e atentos, tá bom? O piar dolorido de um pássaro em aflição. Pedrinho se deteve. Ficou alerta e se pôs a procurar em todas as direções. Mas porque a escuridão ainda era densa e ele nada conseguiu encontrar. Por fim, após muito investigar por entre a relva orvalhada é molhada, tá bom? Daquela neblina. Deu com um ninho onde se encolhiam duas avezinhas ainda sem penas, ao lado das quais uma outra maior, pai ou mãe dos pequenos filhotes, jazia morta. Então, o pai ou a mãe estava morto e tinha os filhotinhos, né? Pedrinho, apanhando o ninho, pensou logo: vou levá-los comigo e irei criar bem esses pequeninos. Ficara tão preocupado com o achado que se esqueceu por completo dos seus pais e irmãos. Quando se lembrou deles, não os viu mais. Começou então a correr e assim alcançou uma das curvas do caminho. Estacou ali, percorrendo os olhos por todos os lados, o ouvido alerta. Mas não vendo ninguém nem ouvindo nada, começou a andar a esmo, sem rumo, segurando nas mãos a trouxa e o ninho com as aves. Então, gente, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto aqui. Ele não termina aqui, né? Então, a gente sabe que esse texto ainda vai terminar, essa história ainda vai terminar. Então, quando ela tem 3 pontinhos, significa que ela parou por aqui, né? O menino se perdeu, né? Porque ele se distraiu com o ninho de passarinhos e estava bem neblina, ele já não estava enxergando, ainda estava escuro muito cedo, né? Aí na imagem a gente pode perceber a família dele chamando e ele ficando para trás. Dá para entender que ele era um menino muito simples, né? Que morava num casebre. Agora vamos responder as perguntas do texto, tá bom? Ligue as palavras ao seu sentido no texto. O que significa légua, trouxa, retirante e nítido, tá? O que vocês acham que significa liga com uma linha. 2. Para onde a família está indo e por quê? Lá no texto falou para onde eles estão indo e por quê, né? 3. Em que período do dia eles estavam viajando? De manhã, de tarde ou de noite? 4. Por que a mãe gritou com Pedrinho? 5. O que o menino encontra pelo caminho e o que ele faz? Então, aqui tem toda a interpretação do texto que a gente lê, tá?
Agora vamos fazer algumas atividades das palavras com S ou SS, tá? Então, a 123 a gente vai fazer, a 124 a gente não vai fazer e a 125 a gente vai retomar, tá bom? Palavras com S ou SS. Complete o diagrama com as palavras do quadro. Então, vocês só vão ter que contar a quantidade de letras de cada palavra e encaixar no diagrama, na quantidade de quadradinhos, tá bom? 2. Separe as palavras em sílaba. Lembrando que as palavras que têm 2 S's, os S's ficam separados nas sílabas. Por exemplo, 60 é o ses, tracinho, senta. Separa os 2 S na hora da separação das sílabas, tá bom? 3. Complete as palavras com S ou SS. Se tiver dúvidas, pesquisa no dicionário, tá bom? Vamos para a página 125. Pinte o desenho e descubra em que parte da cena aparecem os detalhes ampliados abaixo. Faça uma seta para indicá-los. Coloca uma seta lá no desenho, nas partes que está sendo mostrada embaixo, tá bom? Lá embaixo, a gente brincando com a criatividade, a gente não vai fazer, tá bom? Então, vamos fazer aí pintar essa cena bem bonito e fazer as setas nas partes que estão destacadas embaixo, ok? Essa foi nossa aula de português de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com geografia. Beijo!